quando você estiver orando, quando você estiver intercedendo, quando você estiver sustentando determinado setor que Deus te mandou, quando você estiver levantando determinada área que Deus mandou você levantar espiritualmente, você não vai ter vontade para fazer isso, mas quando você estiver fazendo, você vai ter força para ir até o fim. Você vai ter entendimento para fazer o que aquilo requerer. Você vai ter capacidade para entregar o que aquilo requer. E você vai ter a graça para ir até o fim e depois desfrutar de resultados que você não desfrutou na vida. Esse propósito é isso para cada um de nós. Graças a Deus, né? Tem dias que são desafiadores. Como alguém ainda falou nessa madrugada aí, né? Você que está acompanhando na Casa Firme. Tem dias que são desafiadores e tem desafios que são desafiadores também, né? Graças a Deus, essa foi uma Casa Firme desafiadora, né? E eu imagino que muita gente deve estar dizendo assim: obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E tem gente que está falando ainda e vai falar ainda, né? Obrigado, Senhor, obrigado. É claro que eu estou falando desafiador até mais para nós, né? Que não só participamos, mas como realizamos a Casa Firme, porque a vida é assim, tem coisas que para você fazer, o espiritual é no que você vai encontrar os maiores desafios. Por que Deus não facilita para o espiritual acontecer, né? Já que Deus me quer no espiritual. Porque a dificuldade, a complexidade às vezes, é aquele caminho com barreiras e impedimentos, é Deus. A gente precisa ter essa abertura para adquirir esse conhecimento também. Isso é um conhecimento que ele não é ganho, ele é adquirido. Sabe o que significa? Que esse é o tipo de conhecimento que você não recebe. Ele até pode passar na tua frente, alguém pode lançar sobre você. Eu posso lançar esse conhecimento sobre você. A bispa pode lançar esse conhecimento sobre você. Os pregadores podem te dar esse conhecimento. Você não ganha ele, você não recebe ele. Esse espiritual, esse que eu estou te passando agora, esse não. Esse você precisa adquirir. Sim, esse você tem que comprar. Você pode até ouvir alguém pregando, falando, e aquilo te clarear. Opa! Mas se você não colocar a tua parte, se você não pagar o preço e você não adquiri-lo, como que eu adquiro? Onde eu compro? Tem ali na livraria. Eu posso fazer igual Simão, o mago, o malandro, que eu faço uma oferta e aquilo passa a ser meu? Não. Se adquire em momentos como esse que eu estou te mostrando. Quando você tem uma direção de Deus para fazer algo espiritual. E aí então você vai fazer algo espiritual que até parece que quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Vou acrescentar mais um aí, Jonatas. É Gênesis 15, aquela parte lá do finalzinho do capítulo das aves de rapina. Parece que quem ganha com isso é Deus. Mas não é Deus que ganha.
E eu te mostro isso agora. Quem ganha com isso sou eu. Quem ganha com isso é quem faz. Está aqui, ó, Gênesis 15, 10. Abraão trouxe todos esses animais. Cortou-os. Vamos ler um pouquinho antes, espera aí. Vamos fazer direito, né? Respondeu-lhe o Senhor, no 9. Não é para te sacrificar não, Jonatas. Vai para te sacrificar sim, estamos falando aqui de sacrifício. Então também não vou te poupar não, como se diz, né? Se Deus está querendo te levar teu cérebro agora, nessa hora. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então perceba que Deus falou isso para o Abrão. Para ninguém ficar na dúvida de que o Abraão sim, não, Deus falou, traz para mim isso aqui, ó. Como quando Deus fala comigo, ó, levanta de madrugada. Por que Deus fala para eu levantar de madrugada? E quando eu vou levantar de madrugada para orar, eu estou com sono. Parece que aquele horário que eu vou levantar na madrugada é o horário que eu tenho mais sono, parece que é o horário que está fazendo mais frio e que eu tenho mais necessidade de estar com o cobertor do que qualquer outro horário. Você pode dizer, é quente isso? Sim, é desse jeito. Deus falou para o Abrão, traz uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Todos com 3 anos de vida. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Tamanho pequeno, né? Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, e aí o Senhor falou com Abrão, não é a parte que eu quero, mas aqui eu já te mostro por quê. Então, dando um breve relato, né? Hoje, por exemplo, é uma data que o grupo, né? O grupo de São Paulo, que é a base, né? Lá o berço da Casa Firme, boa parte da Casa Firme é feita lá em São Paulo e uma parte a gente faz aqui. Então você vê que muitos hoje, devido a motivos de força maior, não puderam estar. Então, o que acontece? Quem está tem que fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E, às vezes, quem está tem que fazer mais vezes e tem que cobrir setores que nem sempre são esses, como aqui agora. Você vê que eu falo, às vezes, aqui com Jonatas, porque é a pessoa que está aqui hoje. Hoje, aqui também é o menor número devido a isso. O pessoal passou a madrugada, né? Começou ontem cedo e tem todo o trabalho da igreja, todas as atividades, tem o culto à noite, depois tem oração da madrugada, depois tem clamor na madrugada, depois tem mais oração na madrugada, que vai até o horário com o Bispo Murilo, e aí a gente vai fracionando até que fica eu e o Jonatas. Então hoje somos nós aqui. E tem aquele dia que você percebe que para estar aqui, eu falo eu e ele, tem dias que você percebe que para a pessoa estar ali atenta é mais desafiador, o corpo sente mais. Tem dias que para estar aqui pregando, ou para estar aqui na hora que está
orando, que você tem que estar ali, é uma batalha espiritual. Às vezes você está orando na nave, você está orando no altar, aquele momento que você tem aquele compromisso, né? Eu vou orar por tal área, e você percebe o desafio. E aí eu tenho que falar isso porque às vezes é o que está acontecendo com você, seja em propósitos específicos que você se comprometeu com Deus, do tipo desse, da madrugada, de você ter se comprometido, seja as pessoas que levantaram um jejum durante esse propósito. Eu não vou comer à noite, eu não vou comer determinado alimento, vou fazer o jejum como o jejum de Daniel. Vou jejuar todo dia de tal hora a tal hora. E de repente você fala, parece que até eu levantar o propósito, até eu me comprometer com Deus, aquilo estava indo de um jeito na minha vida. Depois que eu assumi o propósito espiritual, aquilo deu uma travada, aquilo ficou mais difícil. E aí alguém que você perguntou falou, não, impressão sua. Não, não é impressão sua, é verdade. Tem gente que eu sei que se comprometeu com Deus, de fazer uma oferta especial, de fazer algo que nunca fez, financeiramente, materialmente, e depois disso, exatamente na fonte que a pessoa colocou, que seria algo só espiritual. Não, isso aqui eu não compro, isso aqui eu não pago conta, isso aqui eu não mexo para nada, isso aqui vai ser para Deus. Você percebe você vai dizer, mas por que Deus não facilita? Porque é aí que está o crescimento que Ele tem para mim e para você. A gente tem que passar. Sabe, é aquele processo do rompimento, o final do rompimento da lagarta, já no casulo, quando ela está ali com toda a força que ela tem na sua vida, para ela se tornar a borboleta. Então, ela tem que fazer uma força de dentro para fora, para bombear o sangue, para o sangue chegar por aquilo que parecem veias e esticar aquilo que se tornou parte já do corpo dela, naquele casulo, que vai se tornar asas da borboleta, né? Porque você já deve ter percebido que uma borboleta, a grande parte do corpo dela são asas. Ou seja, ou ela vai ter boas asas, ou ela nem vira borboleta. Então, uma lagarta, ela não vai receber asas, ela vai comprar as asas. Então tá aí já, viu, Jonas? Vamos nos ajudar. Depois me pergunta o título. Pode colocar aí, compre as suas asas. Esse aqui é um bom título. Compre as suas asas. Depois você pesquisa exatamente como é aquele processo, que aqui a gente fala resumido, né? A lagarta pega, entra naquele casulo molinho, aquele casulo, ela fica dentro dele parte do tempo até aquele casulo se tornar um com ela, o corpo dela se tornar um com ela. E aí ela entra num outro processo, sem sair daquele, né? Veja, o fim de um é o começo do outro. Por isso, como você termina, é automaticamente como você vai começar. Então, no final daquele processo, tem os nomes aí, gente, eu não sei os nomes, mas para isso, deve ser para isso que serve inteligência artificial, né? Ou o velho, não vou dizer o bom, mas o velho Google também. Quem diria, hein? Quem diria que a gente chamaria o Google de velho já, hein? Eu posso chamar o Google de velho, que eu sou mais velho que ele. Eu sou do tempo que a gente consultava a Barça, né? Você que tem menos de 30 anos falou, o que é Barça agora?
Então, vai no Google, que o Google te responde também. Então, a lagarta, depois de ter se encasulado, ficar daquele período para o casulo se tornar um com o corpo dela, ela vai ter que fazer toda a força ali, ó, de dentro para fora. E ainda dizem que se alguém, de alguma maneira, colocar a mão, tentar ali, ajudar, acabou, morreu. Por que morreu? Porque se alguém interrompe aquilo, aquelas asas não vão ficar retas, como são as asas de uma borboleta. Então, espiritualmente, Deus tem um momento de cada pessoa. Abraão teve um momento dele. Não foi só esse momento, não. Aqui eu estou te dando um exemplo que ele fala exatamente dessa parte onde ele teve algo espiritual, que Deus pediu alguns itens para ele, materiais, então está registrado, está falando exatamente o que era, e que para ele oferecer a Deus vieram outras coisas ali que atrapalharam, que se colocaram entre ele e Deus receber aquilo. E ele teve que, ele não ficou só ali olhando, Senhor, mas o Senhor me pediu, o Senhor enxota essas aves, enxota esses impedimentos, esses estorvos que estão aqui. Não. O próprio Abraão teve que ter essa força e lá, que é o que a gente às vezes tem que fazer com sono. Você quer uma coisa que está atrapalhando a vida de algumas pessoas? O sono. Tem gente que tem sono na hora de ouvir a palavra, tem gente que tem sono quando precisava acordar para orar. Tem gente que tem sono agora e está fora desse momento, porque não acordou ainda. Não, amanhã eu vou acordar para assistir o culto das 6. Eu vou acordar para assistir o culto das 7. Acordou? Acordou. Eu sei que acordou. Depois, quando a pessoa ouvir esse culto aqui gravado, não corta essa parte não. A pessoa acordou. Mas o que aconteceu? Já estava ali, ó. Já estava no íntimo dela ali, ó. O soneca, né? Ela acordou só para apertar o botão ali, ó, mais 10 minutos. Se o seu celular for independente, é 10, 5, 15, né? Você que escolhe. Se o seu celular for aquele da maçãzinha, que é ela que manda, não é você, é 9. Já falei isso aí. Tem gente que nunca percebeu, que você nunca controlou quanto tempo tem de soneca se você tem um iPhone. 9 minutos e não tem conversa. Quem decide? O Steve Jobs, que já está morto. Ele pensou, quando lá ele criou, ele falou assim, não pode ser 10, não pode ser 5, não pode ser 15. O celular que eu estou inventando vai ter o tempo que eu quero, que eu acho que a pessoa ela pode ficar ali os períodos ali cochilando. Né? Cochilo para mim são 9 minutos. Pronto, não tem como mudar. Então, e lá a pessoa fica lá de 9 em 9. Ou se for do celular, o despertador, 5, 10, 15, né? Quanto tempo for. E ó a palavra chegando. Ó o entendimento que o Senhor está dando. Então, você precisa comprar suas asas. Como é que eu compro as minhas asas? É hora de colocar força para essas... Eu estou falando, óbvio, figurativamente daquele processo. Tem um nome isso aí, né, ô Jonatas? A gente até já colocou em culto. Se conseguir para mim o nome disso aí, me ajuda também. Tem numa das palavras, até a bispa falou o nome que tem isso aí, que eu já não lembro mais. Como é que é? Metamorfose? É isso? Chama metamorfose? Está falando que são 3 frases. São 3 fases. A fase da lagarta, a fase da... Como é que chama? Crisálida e a fase da borboleta que chama metamorfose.
Então, a gente está nessa fase aí de comprar as nossas asas. Como é que eu compro? Como é que eu compro? Fazendo toda a força. Então, qual a força que Deus agora... E não acha ruim não, igual criança quando o pai fala assim, ó, você vai fazer isso aqui que é bom para você. Não quero, estou cansado, não gosto. Opa, é bom para você. A gente já falou isso aqui há 2, 3 semanas, se não me engano, que eu falei quantas coisas a gente tem preguiça hoje porque não foi forçado na época certa. Quem lembra desse culto? Hoje é só você, não ficou, só ficou eu Jontas aqui. Quem lembra desse culto? Que tem coisa que você é preguiçoso, não é porque você é mau, não é porque tem um lado ruim, é porque teu pai, tua mãe, porque naquela idade que você estava começando a tua vida, no trabalho mesmo, não teve aquela pessoa maior que você, mais velha que você, mais experiente que você, referência para você que te forçou. Não, você vai fazer isso aqui certo, você vai aprender isso aqui, você vai se tornar bom nisso aqui, você vai saber fazer isso aqui. Eu dei o meu exemplo, não sou uma pessoa que cozinha. Eu não sei se eu fiz esse culto à noite, só eu falei de manhã também. Agora estou em dúvida disso também. Então, mas Deus não vai deixar passar. Então tem coisa que, por exemplo, quando você começou, você não orava na madrugada espiritualmente. Você não era uma pessoa liberal de fazer ofertas, sabe, em pontos que você passa. E Deus não coloca você como a sunamita. Quando a sunamita viu o Eliseu, ela teve 2 percepções. Primeiro, que ele era um santo homem de Deus. Esse homem não é um homem comum. O que esse homem falar não pode ser ignorado. Esse homem não fala por vaidade, ele não fala porque ele é inteligente. Esse homem, ele não fala porque ele é um cara preparado, ele não é formado. Esse homem, ele é um santo homem de Deus. Quer dizer, quando esse cara estiver fazendo alguma coisa, ele é Deus ali trabalhando naquele lugar. Então, aquela mulher, ela pensou, eu sou privilegiada, porque eu pude ver isso, eu pude perceber que ele é um homem de Deus. E a segunda coisa, ela entendeu que ela tinha algo para agregar ao propósito daquele santo homem de Deus que estava passando por ela. Então ela detectou as faltas dele, que Deus não iria fazer porque podia usá-la para fazer. Deus não iria derramar porque queria derramar na vida dela para ela fazer. Opa, eu sou a pessoa que Deus quer usar para fomentar o ministério desse homem aqui. Ele não passou aqui na minha cidade, ele não passou aqui na frente da minha casa, ele não passou diante dos meus olhos. As palavras dele, que são palavras de Deus, não chegaram até os meus ouvidos por acaso. Não, eu não acredito no acaso. Chegaram com um propósito. Então, eu não perco para... Opa, marido, faz favor aqui. A gente tem condições, a gente tem espaço, a gente tem dinheiro, e eu percebi que esse homem é um homem de Deus. Então, caso você não tinha percebido, eu estou aqui para ser a extensão do teu corpo. Então, a mulher sábia, eu estou aqui para ser a extensão dos teus olhos, eu estou aqui para ser a extensão da tua boca, eu estou aqui para ser a extensão das tuas mãos. Vamos construir um quartinho em cima da nossa casa, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma lamparina, uma cadeira, para esse homem aqui ele ter estrutura, porque ele não tem aqui na nossa cidade. Eu quero, na minha cidade, estrutura espiritual. Eu quero aqui, ainda mais em cima da minha casa, estrutura espiritual. E eu vejo que eu sou a pessoa. Por quê? Porque eu posso. E primeiro de tudo, que é a palavra que eu me preparei para pregar, não é essa que eu estou pregando. Porque eu sei. Agora eu sei. Você precisa parar para
resgatar as coisas que agora você sabe e sabe com propósito. Agora sabe para fazer diferente do que fazia antes. Agora sabe para fazer diferente do que fazia. Agora sabe para fazer diferente de quando não fazia. Não adianta esperar ter, por exemplo, vontade. Eu troquei até o Pai Nosso por um entendimento que eu tive aqui na hora. Porque eu estou aqui esperando, o Jonas falou, ó, terminou mais cedo lá, vamos entrar. Eu falei, opa, ó, glória a Deus, eu estava aqui. Eu estou falando literalmente, eu estava aqui no altar, porque a gente só sobe depois da contagem, né, sabe? Igual Jornal Nacional, sabe? Atenção, emissoras do Brasil, né? Tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aí a gente sobe. Eu já estava aqui. Por quê? Porque, opa, vamos lá, já vamos, tá no pé do eito já, tem que estar ali pronto. Agora, se você perguntar, estava com vontade? Não. Estava disposto? Não. Você crê e lança a mão, né? Eu sei que tem uma disposição em algum lugar aqui. Ela não é emocional ainda. Física, ela está longe. Mas eu sei que tem uma disposição espiritual pela fé. Então, Deus vai dar graça. Deus, me ajuda a estar no altar. Senhor, me ajuda a ter a palavra para alimentar pessoas, porque a primeira pessoa que está sendo alimentada aqui agora sou eu. E veja que Deus está dando. Então, quantos que às vezes você até está aí, ó, e às vezes você estava vendo, assistindo, ouvindo, você até percebe gente que está orando cansada, que já está falando lento. Quando você vê isso, não fala não, olha ali que oraçãozinha, olha, essa pessoa está falando já mais pausadamente, olha, eu estou assistindo, estou vendo que o olho dela está fechando, demorando mais para voltar. Quer dizer, a pessoa está muito cansada, com sono. Não fala isso não, intercede, abençoa. Senhor, dá graça para aquela pessoa continuar. Senhor, recompensa aquela pessoa que mesmo ali no limite dela, ela se colocou à disposição do Senhor. Meu Deus, abençoa ela, dá força para ela, dá disposição para ela. Senhor, sustenta ela. Senhor, levanta ela. Senhor, mantenha ela. Essa é a nossa parte, a nossa função. E quando é a nossa vez? E quando Deus chama você para orar? Você entra num lugar, você está junto com a tua família e percebe que tem uma opressão. Ora, expulsa o mal, abençoa. De repente está faltando alguém que tem alguém que está faltando ouvir de alguém. Você é abençoado, eu te abençoo. Eu declaro sobre a sua vida. E às vezes você não tem vontade, não tem prática com isso. Vai lá e faz, Senhor, eu creio. Eu tomo posse, eu abençoo agora. E vai aquilo que o Espírito Santo colocar, como Samuel falou para Saul, logo que o ungiu. Você vai receber o Espírito Santo, você vai receber o Espírito do Senhor, e aí o que vier à sua mente você pode falar que vai estar certo. Ó, veja a ordem das coisas. Você vai receber o Espírito do Senhor. Então aquilo que lhe vier para fazer, faz. Não é em qualquer contexto, não é em qualquer circunstância, não é em qualquer situação, não. Com o Espírito do Senhor. Você tem um pensamento, aquele pensamento é bom. Você tem um impulso, aquele impulso, ele deve ser seguido. Não, eu acabei de assistir um filme, eu tive um impulso. Para, respira, acalma, ora a Deus, vai ler a Bíblia, vai criar uma interrupção emocional para isso, porque
tudo aquilo que é gerador de emoção não pode ser condutor da tua vida. Porque assim tem um monte de gente consumista, porque assiste uma série, assiste uma novela, assiste um combinado de filmes que tem algumas coisas específicas e sai comprando, sai fazendo aquilo. Tem gente que vai para um lugar, vai para um evento, volta endividado, compra todos os livros, todos os CDs, DVDs, porque ficou emocionada ali, a roupa. Ficou emocionada e saiu comprando, porque ali naquele momento ela ficou ouvindo, faz isso, compra isso, porque vai ser bom para você. Não, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não dá vontade, ele dá direção. Isso aqui é uma grande revelação, que a gente precisa ter ela sempre ali diante de nós. O Espírito Santo, ele não te dá vontade, ele te dá direção no que fazer. E quando você está fazendo, veja, não é antes de você fazer, mas quando você está fazendo, ele vai completar aquilo que você não tem para fazer, tudo aquilo. Ele vai compensar o que você não tem para fazer aquilo. Ele vai sustentar você durante aquilo. Te dou um exemplo nosso. A primeira segunda-feira que a bispa fez o trabalho da unção agora no propósito dos 52 dias. Ela teve uma direção de Deus. E veja, ela teve uma direção e ela não tomou, ela falou isso na própria segunda-feira, 7 da manhã. Não, ela falou no domingo. Ela falou que Deus tinha dado a direção para ela, que era para ela fazer, mas ela ainda não tinha decidido. Você vai falar, por que ela não tinha decidido? Ela ainda falou no domingo. Quem assistiu a abertura do propósito com a bispa, às 9 da manhã, vai lembrar disso. Falando nisso, quem assistiu a abertura do propósito? Que esses dias eu perguntei do culto aqui, tinha gente que não tinha assistido. Então, quem assistiu, ó, até para você não... Eu vou te ajudar a você não cochilar aí, ó. Já responde aí. Já vamos movimentar esse culto. Quem assistiu vai lembrar de um detalhe que a bispa fala assim, ó. Ela pega, olha para cá, né, ó. Ela faz assim, inclusive, eu nem te falei, Fer. Eu nem te falei, né, mas Deus falou comigo, e aí você vê que ela não tinha decidido fazer. Porque quando a bispa toma uma decisão que tem a ver com algo que vai ser feito publicamente, tem uma equipe que ela avisa, né? Tô vendo. Isso. Quiser deixar aí enquanto não tiver a palavra, aí já vou vendo que o pessoal está interagindo. Quem está interagindo e como está interagindo. E aí ela fala, né? Inclusive, né, Fer, ó, não tinha nem te falado, porque se ela tivesse decidido antes, ela já teria avisado a equipe dela, pessoal da mídia, ela teria avisado os líderes, ela teria avisado, inclusive, lá, porque tem alguém lá que faz o culto das 7, né? Inclusive, teria avisado geral que tem eu também que faço o culto das 7, eu saberia que eu não faria mais. E a gente ficou sabendo no culto ao vivo, né, que ela fala. Então você vê, ó, ela teve vontade? Não. Ela teve direção. Ela sabia que ela passaria, quantas horas deu? 9h30, é isso? Ela sabia que ela ia passar 9h30 ali? Não, mas ó, enquanto ela estava ali, enquanto ela precisou estar ali, perna foi sustentada, pé foi sustentado, braço foi sustentado, mão foi sustentado, mente, ó, a mente ligada a Deus, para receber, para falar, para declarar, para profetizar, para orar, para consolar, para encorajar. Ela teve sustentação.
Se você perguntar, e depois? Depois todo mundo esmoreceu, todo mundo depois ficou cansado, todo mundo depois sentiu perna, pé, braço, mão, corpo. Mas enquanto estava lá, sabe, eu não tiro meu pé, eu creio, o Espírito Santo está me sustentando, o Espírito Santo está fazendo, o Espírito Santo está colocando, o Espírito Santo está mantendo. É isso que acontece comigo e com você, quando você tem uma direção, como a bispa teve, como a sunamita teve, como Abraão teve. O que o Abraão fez? Ele viu as aves. Ele não ficou ali ofendido, triste. Senhor, por que o Senhor está deixando? Olha aqui, é um sacrifício para o Senhor. Não, opa, sai daqui. Está comigo, a responsabilidade é minha. Até o Ló. Gente, até o Ló. Ele ainda tinha como é que eu vou dizer? Que palavra que eu uso aqui agora? Estava na reserva, sabe quando já estava? É igual o Salomão fala, né? Que apesar de tudo que eu já estava fazendo, eu ainda me mantive com aquele resquício da sabedoria. O Ló ainda tinha uma reserva, sabe aquela reserva que aparece no carro Luiz Acesa? Está falando, vai para o posto. Reserva só serve para isso, dizer assim para você. Vai para o posto. Não importa se a gasolina está cara, vai para o posto. Melhor pagar caro na gasolina do que parar na rua, né? O Ló ainda tinha uma reserva. Quando os anjos foram lá para avisá-lo, para alertá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra, e quando quiseram violentar os anjos, ele disse, não, na minha casa vocês não vão fazer isso. Eu não posso deixar, porque isso aqui é uma responsabilidade minha. Eles estão na minha casa, é gente que eu tenho agora, está comigo esse cuidado, está comigo agora essa responsabilidade. Veja que são aquilo que a gente fala, isso até te ajuda a entender a expressão quando é dito tem um portal aberto, tem um portal aqui agora, tem um portal nesta situação que está acontecendo. Quer dizer, aquilo vai até você para que você agora faça algo com aquilo. Então, o que você tem que fazer? A bispa ainda, ela reiterou no domingo. E ela vem reiterando para nós internos nas reuniões que essa semana foram feitas, a terça, depois outra reunião na terça. Falou, Deus, a gente está ouvindo cada pregador falando isso. O que a gente está ouvindo? Que é tempo de você ter na sua mão? É tempo de você ter na sua mão. É tempo de você... Não é só ter na mão como um acumulador que carrega um monte de coisa junto e a maioria não tem propósito. Tem gente que sempre está com uma mochila e muita coisa que tem na mochila nunca usa, nunca usou e nunca vai usar. Mas comprou, sabe? Uma hora eu preciso, deixa aqui, aquilo está pesado. Tem gente que tem um monte de coisa no carro, tem gente que anda com a Bíblia no carro. Inclusive tem carros que eu conhecia, né, lá em São Paulo, porque imagina a pessoa vai à igreja e a Bíblia fica no carro. No estacionamento lá da Taquari tinha alguns carros que eu passava, eu já sabia que era de tal pessoa, porque eu via a Bíblia ali, rente ao para-brisa. A Bíblia não saía de dentro do carro. Eu não sei se aquilo lá era aquele, igual você faz lá no Brasil, né, de levantar o limpador para sinalizar alguma coisa para algum grupo regional, que o carro é de quem mora, de quem trabalha ali, enfim. Mas, não. Ela quer dizer, é hora de ler mais a Bíblia, ler a Bíblia. É hora de você assumir mais orações. É hora de você ter obras ativas espiritualmente. E aí, eu comecei falando, esta casa firme,
que eu tenho a honra de estar, mais uma vez, finalizando, é uma casa firme, foi uma casa firme mais desafiadora. Cada envolvido sabe disso. Mas isso aqui é uma coisa que está também definindo algumas pessoas. Tem gente, eu não tenho esse conhecimento de perto, mas eu já vivi alguns kairós deste dentro do ministério. Eu já vivi. E eu espero, eu acredito, eu torço e daqui já eu abençoo. Eu abençoo. Pessoas que em momentos como este, elas se levantam. Sabe, o momento que você precisa. Tem gente que em momentos como esse a pessoa não estava pronta para o que ela tem que fazer, ela não era a pessoa mais indicada para aquilo que ela tem que fazer, ela não era a pessoa numa linha natural que seria escolhida, que seria alocada para aquilo, mas acontece que ela é a pessoa. Então alguém toma uma decisão por ela. Vai, faz. Você que vai cobrir fulano, você que vai cobrir fulana, você que vai orar, você que vai ficar lá no equipamento tal que vai para a transmissão, você que vai fazer tal coisa, cobrir tal setor. Às vezes a própria pessoa fala, né? Será que ela sabe que sou eu mesmo? Será que essa pessoa está falando comigo? Será que essa pessoa ela tem consciência? Mas aí se você acredita e você, amém. Amém. Se é para mim eu vou. Senhor, sabe, às vezes você sabe, tem dias, tem situações que você sabe, eu não tenho o que isso requer. Eu não tenho todos os requisitos, pelo menos que eu saiba, né? Eu não tenho. E aí você vai a Deus, Senhor, me capacita, Senhor, me acrescenta, Senhor, conta comigo. E o que eu não tenho, compensa. O que eu não sei, me mostra, me revela, me ensina. O que eu não posso, tu podes. Né? O que eu não posso fazer, tu podes. E aí eu podia até cantar aqui, né? Mas cantar eu não posso mesmo, como se diz. Ainda mais hoje, que a voz ainda não... Deus vai dar a voz para eu pregar. E se eu também tentar Deus vai falar, opa, aí você saiu do Espírito, você foi para a carne, né? Então, não vou tentar Deus, não. É para pregar. Deus voltou minha voz, porque ela já tinha ido. Deve estar passando alguma virose aqui, que tem vários que está com garganta, corpo, aquelas sensações. Como se diz, o prazer já foi, o prazer está longe. Paladar e olfato, assim, você fica procurando, onde está, quem é. Né? Eu imagino o quanto estava forte e amargo o café que o Jonatas fez hoje, porque para eu perceber que estava forte, imagino o quanto que devia estar forte. Porque os últimos cafés, os últimos 2 dias que eu tomei era água quente, como se diz, né? Então eu imagino como é que estava o de hoje, viu? E eu falei para ele sabe que eu não estou falando agora, que eu falei, tá forte, hein? Então eu fico pensando, porque como se diz hoje, esses dias, olfato e paladar não estão ajustados, mas para pregar, para orar, você tem que orar. Às vezes é aquele momento que até para andar a igreja, você a tua perna naquela hora parece que ela trava, o pé começa a doer, opa! Não, o Senhor dá. E aí você move, você não, eu tenho, para Deus eu tenho, para o espiritual eu tenho, para concluir algo espiritual eu tenho. Abraão teve.
Quem participou dessa casa firme teve. Gente que você vê que ainda não dormiu. Não, não é de quarta, é de terça. Eu sei. Estou falando do que eu sei, não estou falando do que eu acho. E aí eu falo, e aqueles que estiverem acompanhando, que estão nessa situação, saiba, eu já tive momentos ministeriais que eu mudei de patamar em situações como essa. Que alguém não foi, alguém não fez, alguém não deu. E eu não era ainda a pessoa para dar, para fazer, para estar. E de repente Deus falou igual falou com Isaías. Por favor, Jonatas, para forçar ainda mais teu cérebro, Isaías 6. Vamos lá, está vindo tudo agora aqui, só estou lembrando. Coloca lá, deve ser o versículo 4, que o Senhor fala assim, a quem enviarei? Ali eu te conto o contexto dessa passagem. O Isaías viu que ele era um homem de lábios impuros, a capacitação para o espiritual, para o espiritual. E essa é uma palavra que o Senhor está enviando para cada um de nós. Deus não está enviando essa palavra para você, Deus está enviando essa palavra para nós, a começar por mim. Porque esse é o momento que Deus tem com a igreja. Perfeito, Jonas, essa mesmo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Ele ouviu de novo, tá? Porque se você ler desde o primeiro versículo, eu quero só esse mesmo. Tá perfeito aqui. Que eu te conto o que aconteceu. Ele entra naquele santuário, né? Naquele momento espiritual. Isso foi um momento espiritual, não foi uma situação física, né? Foi uma situação de uma visão, mas ali era tudo real. Tanto que tem detalhes que conta ali que não é por acaso. Eu sempre brinco, esse é o lugar, se alguém falar assim, você tem um lugar que você queria, que você tem uma imagem na tua mente, que você queria ir e tal, o pessoal às vezes manda, né? Aqui perto tem alguns lugares bonitos, tem algumas coisas, algumas lagoas, tem praia, tem parques. Ah, você já foi em tal lugar? Não, já foi? Não fui. Quando alguém me pergunta que lugar que você quer, esse lugar, o de Isaías 6, eu quero ainda conhecer. Que nesse lugar está falando que os anjos, né, os serafins, se não me engano, falando, tremiam os batentes das portas quando eles falavam, né? Santo, imagina aquele tremor, um lugar, um santuário. Santuário. E aí ele percebe, ele tem aquela percepção de si, o quanto que ele era um homem de lábios impuros. No meio de um povo também de lábios impuros. O que isso mostra? Padrão e contexto. Eu ainda estou nesse padrão e eu estou nesse contexto. Mas o Senhor não só acusa, o Senhor nunca acusa, o Senhor mostra o erro, dando para nós a clareza para perceber o erro e sair do erro, né? E não para se acabar na culpa. E o Senhor vai lá e toca a boca dele. Tira uma brasa do altar e toca na boca dele. Porque ele percebeu que a boca dele estava contaminada, estava suja pelo que ele falava, pelo que ele ainda falava, pelo que a boca dele ainda proferia. E aí, então ouvi a voz do Senhor, depois disso, quem enviarei? Quem irá por nós? Ele ouviu isso de Deus. Porque, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? O que ele tinha acabado de constatar? Sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Não era para ele pegar e falar assim, eu não sou a pessoa. Eu não tenho tudo que precisa.
eu não sou tão bom assim, eu não sou puro assim, eu não sou a pessoa que já venceu e dei provas e provas, com resultados de que eu venci. Não, olha o que ele diz, eu respondi, eis-me aqui, envia-me, que é o que Deus quer. Então, quem fez parte dessa Casa Firme, eu quero já te dar um parabéns. Parabéns por você ter feito parte disso. Parabéns para quem acompanhou, para quem se levantou, para quem está de manhã, que não ia estar. Quem foi dormir tarde, quem passou madrugada, quem está de repente com a saúde debilitada, mas não, eu levanto para agradar a Deus, eu levanto para buscar o Senhor, eu levanto para invocar o nome do Senhor, eu levanto para ouvir a palavra. E eu sei que tem gente se levantando. Não é que vai se tornar a pessoa mais hábil, mais forte, mas tem gente que entra no Kairos, que em momentos que vê grandes resistências, que enfrenta grandes obstáculos, que percebe as complexidades, elas se multiplicando, a pessoa se permite ser também multiplicada por Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem uma multigraça para derramar sobre nós. Tem gente que está sendo espremida. Tem gente que está sendo apertada por situações abstratas para experimentar outras formas, multigraça de Deus. Você já foi sustentado em algumas situações, você já foi atendido em algumas situações, você já foi abençoado em algumas situações, você já foi instrumento em algumas situações, agora Deus está permitindo pressões, dificuldades complexas, obstáculos, para que agora você conheça e desfrute de outras formas de graça sobre a sua vida, para que você seja instrumento também de outras formas e dê respostas a Deus, respostas como essa de Isaías. Deus está dando a condição para que você compre as suas asas, para que você viva a metamorfose, a última fase. E o que é que tem que chegar na pontinha da asa para ela ficar assim, ó? Olha a asa de uma borboleta. Não fica com frescura, mimimi, não. Pega uma borboleta, olha a asa dela ali, ó. Ó, a asa de uma borboleta, ela é uma lâmina. Aquilo teve que ser esticado, ó. E o que faz aquilo ali ser esticado? O sangue. Sangue é vida. É o bombeamento no limite da vida. Tanto que algumas que não chegam morrem. Mas as que chegam, pensa um negócio que é incrível, hein? Incrível ver. E depois a borboleta não tem só asa, não. Fina daquele jeito, ela depois... Ela bate as asas e voa, viu? Não ficou, como é que fala? Não ficou só decorativo, não. Não. Isso aí não é Deus, não. Deus não faz coisas decorativas. Deus faz coisas propositais. Deus não vai te dar asas. Deus está te dando entendimento neste culto, porque o Espírito ele está te dando, não é no culto. Ele está dando o Espírito e ele está dando entendimento para você perceber que você tem um Espírito para você comprar suas asas.
E quando você as comprar, você ter as asas e usar as asas. E aí não como a borboleta, mas os que confiam no Senhor subirão alto e voarão como águias. Correrão e não se fatigarão. Voarão alto. Esse é o espírito que o Senhor tem para nós nesse propósito. Não diminua o passo, não. Não tire a mão do arado. Falei ainda aqui na terça-feira. Falei com um grupo que eu vi que quando eu cheguei aqui, particularmente na América, eu vi um grupo que tinha um comprometimento com algumas coisas da igreja, do templo. Falei, por que Deus está mandando essa palavra de Ageu com tanta frequência? Porque tem gente que tirou a mão do templo do Senhor. Cuida de casa, cuida das suas coisas, cuida do trabalho, mas não está cuidando do templo. Tem que voltar a cuidar do templo. Tem que voltar a trazer o que trazia, tem que voltar a fazer as obras que fazia, tem que voltar para a faxina, para manutenção, tem que voltar a ser coluna de determinada área, tem que voltar a organizar como organizava, limpar como limpava, a manter como mantinha. Porque não é para mim não é porque eu acho que tem que ser desse jeito, não porque... Por que Deus está falando? Tem palavras que são para algumas pessoas literais. Porque você acha que Deus agrada? Da pessoa fazer, saber que é necessário, ela ver que ela pode, que ela tem condições, mas não fazer porque não tem vontade. E eu repito, Deus não dá vontade, Deus dá direção. E quando você está fazendo, Ele te dá unção para fazer, Ele te dá graça, Ele te dá o conhecimento, todo o conhecimento necessário, Ele te dá a condição material necessária. Tem gente que está com a vida parada porque tirou a mão ali, a mão da sunamita do ministério de Eliseu. Tem gente que tirou, tem gente que fechou a porta lá do último andar para o Eliseu subir, para o Eliseu ter estrutura. A pessoa começou bem, Deus deu direção e a pessoa fez. E aí ela teve uma alteração. E Deus permitiu essa alteração para provar a pessoa, para balançar a pessoa e ver o que ela ia responder. O que ela fez? Ela tirou a mão. Gente que estava mantendo algo para a obra de Deus, gente que estava fazendo algo, gente que foi tocada a fazer oferta. Esses dias eu ouvi testemunho de uma pessoa que ela foi tocada aqui neste culto, a fazer uma oferta aqui para a igreja. Fazer lá. E ela pegou e falou, vou fazer. Deus deu para ela o número. A gente não fala número aqui. Deus deu para ela uma conta para ela fazer ali, baseado no valor do dólar. E ela fez. Aquilo fez uma diferença na vida dela. Ela pegou, não precisa mais. E ela, na hora, ela falou que ela ia parar, ela entendeu. Não é para eu parar. Mas não estava fácil ela fazer. Ela parou. Não estava fácil ela fazer oferta. Aí todas as áreas que dependiam de dinheiro na vida dela ficaram amarradas, todas. Pergunta, quando desamarrou? Quando? Quando ela voltou a fazer o que ela nunca devia ter parado. Eu tenho falado todos os dias desse propósito, eu tenho falado. Porque eu sei que Deus tem tocado pessoas a fazer a oferta especial dos 52 dias. Gente que nunca fez uma oferta sacrificial na vida. Gente que nunca teve, sabe, esse lado trabalhado. Como é que eu trabalho esse lado? Quando eu dou. Porque se eu tenho entendimento e eu não faço nada com o entendimento que eu tenho, o que eu estou fazendo? Nada. Eu estou deixando o entendimento passar. Eu estou desprezando a revelação. Porque a revelação só tem um propósito. Ação. Ela ser seguida de ação, seja qual for a área. Arrependimento, consolo, encorajamento, advertência, exortação, liberalidade, que é o caso, financiamento da obra. Se Deus me dá um entendimento para a minha vida, que é a revelação,
Não é só eu entender o que está sendo falado genericamente, mas eu entender aquilo para a minha vida. Eu conseguir visualizar a aplicação na minha vida. Isso é revelação. E eu não aplico. Para que a revelação veio para mim? Porque eu estou desprezando a revelação, que é o que alguns fizeram. Então, seja em qual for a área, na força. Eu não estou com força para fazer alguma coisa. Não, você tem força, só que você só vai descobrir quando você estiver fazendo. Como tem gente que orou, que pregou várias vezes durante essas 25 horas, tem gente que orou, tem gente que fez coisas aí em equipamentos que não imaginava. Tem gente que cobriu setores da igreja, que falou, meu Deus, eu imaginei que eu não sabia, que eu não conseguia. E aí está descobrindo, né? Aí você vai falar, como é que chama isso? Graça. E uma palavra que você está ouvindo muito. Quase todo mundo que eu falei lá da Taquari ontem, quando eu cumprimentava, eles já lançavam isso sobre a minha vida. Então eu lanço sobre todos vocês. Recebam a imensa provisão da graça do Senhor. É uma palavra que eles estão declarando. Porque é um momento espiritual deles. É o momento de todo mundo ali estar sendo esticado. Igual não é mais lagarta, né? Já está na fase da crisálida essa, quando já está sendo esticado. É isso? Então, todo mundo está indo lá para se tornar borboleta. Então, recebam aí também a imensa provisão da graça do Senhor. E você aí receba isso. Toma posse disso. E não deixa passar uma oportunidade. Cada uma que você tem recebido. Cada oportunidade que você está pegando aí para fazer algo para Deus, espiritualmente, para colocar a tua casa em ordem, para levantar uma área, não levantar como você tentou uma vida inteira, seja qual for, casamento, tratar um problema dos seus filhos, levantar seu financeiro, se levantar dentro dessa empresa que você está agora, como profissional que vai ser uma referência, respeitado, levantar sua empresa com outros números, resultados, não é como sempre você tentou e fracassou. Agora é levantar isso a partir de obras espirituais, de oração, de leitura da palavra, de declaração da palavra, de consertar coisas que você está percebendo, Deus não se agrada. Opa, tem altares que foram levantados a outros deuses. A não deuses conhecidos, mas a deuses às vezes que você nem via como deuses. O Deus eu, o Deus vaidade, o Deus consumismo, o Deus... Enfim, derruba. Lembra do Gideão? Eu quero o segundo boi, mas não quero só o segundo boi. Eu quero que você quebra o altar de Baal, derruba o poste de Azerá, constrói um altar em honra ao Deus Altíssimo. Pega o poste de Azerá e pica ele, e queima. Pega a madeira daquele poste e você vai usar como lenha para oferecer ao Senhor aquele boi que ficou reservado. Você vai oferecer ele todo em holocausto, vai queimar até o pelo do rabo dele para oferecer ao Senhor e provar, reverenciar e mostrar dependência de Deus. A Bíblia diz que o Gideão, temendo, não fez de dia. Aí você vai falar, mas está escrito que ele temeu. O que ele temeu? Foi um temor sábio. Foi um temor sábio esse. Você vai dizer por quê? Porque vamos lá. Gideão, digamos que ele pegou um servo ali, eu não lembro quantos servos ele pegou, mas está escrito ali que ele contou com a ajuda de alguém que trabalhava para a família dele, então que iria obedecer às ordens dele. Gideão, digamos que fosse 2, 3 ali que ajudou ele.
ele seria maioria ou minoria diante de todo Israel ali, de toda a vizinhança? Ele seria maioria ou minoria? Minoria. Então, peraí, se eu fizer isso aqui de dia, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque vai ter aqueles que vai vir, vai gritar, vai impedir, vai chamar mais gente, vai atrapalhar. Então eu não tenho que ter trabalho com pessoas, eu tenho que ter trabalho com um propósito que Deus tem comigo. O que Deus quer? Deus quer que eu derrube o altar, que eu derrube o poste, que eu construa o altar, que eu queime o poste e que eu ofereça o sacrifício. O meu foco é esse. Então, temendo, ele fez de noite. Você veja que até o meio para você fazer, Deus dá. E enquanto você está fazendo, lembra da bispa na segunda-feira, 9h30 em pé, ungindo, mãos erguidas. Ela não sabia que ia ser tanto tempo, ela não sabia que ia ser tudo aquilo, ela não sabia como ia ser. Mas quando ela foi, ela recebeu durante. Se fosse para ela se preparar para aquilo, ela teria que ter treinado, ela nem tem tempo para isso. Mas quando ela estava lá, ela recebeu. Quando você estiver no lugar que Deus mandou você fazer, quando você estiver orando, quando você estiver intercedendo, quando você estiver sustentando determinado setor que Deus te mandou, quando você estiver levantando determinada área que Deus mandou você levantar espiritualmente, você não vai ter vontade para fazer isso, mas quando você estiver fazendo, você vai ter força para ir até o fim. Você vai ter entendimento para fazer o que aquilo requerer. Você vai ter capacidade para entregar o que aquilo requer. E você vai ter a graça para ir até o fim e depois desfrutar de resultados que você não desfrutou na vida. Esse propósito é isso para cada um de nós. Amém? Pega aí o seu propósito, coloca no seu coração. E aí, igual a água. Ó. Tem coisa que você tem aí na mão. Não é Deus que vai aqui me dar a saliva. Chega a hora que acaba. Então, ó. Você usa o que você tem, usa recurso, usa o que você tem aí para te apoiar. O Moisés, quando estava lá no alto do monte, usou a rocha. Tinha rocha para isso, porque ele pensou na rocha. Ele usou o Arão e o Ur, por quê? Porque ele subiu com eles para o alto do monte. Não despreza nada que Deus já colocou na sua vida. É o que ele não colocou que ele vai colocar durante para você usar. Mas o que ele já colocou, ó, lança a mão, pega. Agora é hora de usar. É hora de lançar mão de cada instrumento, de cada recurso, de cada acessório, de cada situação que Deus usa, que Ele usou, que Ele te lembra agora, que Ele te dá visão e sabedoria para usar e para desfrutar. Aquilo que você pode contar, conte. E o que você ainda não vê, conta com a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar. Porque o momento é espiritual. E quem der resposta espiritual vai viver restauração como tantas pessoas já estão vivendo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado por essa casa firme, obrigado por esses 2 dias, porque nós começamos ontem e já estamos hoje aqui. Obrigado, meu Deus, por cada superação, obrigado, meu Pai, por cada energia, obrigado por cada pensamento, obrigado por cada palavra que o Senhor colocou na nossa boca quando nós mesmos não tínhamos. Obrigado pela visão, obrigado pela inteligência, obrigado pela sabedoria, obrigado pela resistência, seja ela mental, emocional, seja a resistência física, que nós sabemos eu não tenho essa resistência nesse momento. Mas o Senhor vem, o Senhor mostra que ir até o limite é do homem, superar o limite é do Senhor. E o Senhor está abençoando.
E eu te agradeço por cada bênção, por cada socorro, por cada compensação, por cada anunciação que o Senhor tem feito. E quando faz, nos aponta e mostra, ó, tá vendo? Eu estou anunciando isso aqui não é só para acontecer, é para acontecer com você, é para acontecer na tua vida. Então não deixe isso passar despercebido por você. Eu te agradeço, meu Deus, por hoje, te agradeço por estar aqui nesse altar de pé, falando, fazendo parte desse momento, desse dia épico. Eu te agradeço, meu Deus, porque se eu estou aqui, é porque o Senhor sustentou, porque houve, meu Pai, o temor de se colocar abaixo, de não me considerar, porque eu posso, eu sou, não. Aquele que está em pé, cuide, pois, para que não caia. E o primeiro cuidado que a gente precisa ter é reconhecer a nossa pequenez, o nosso tamanho e depender mais do Senhor do que já dependia antes. Saber que não há ninguém bom, não há o bom mestre que aquele jovem rico falou. Só o Senhor é bom. Eu não sou bom, não tem ninguém bom nessa terra. Tem quem depende do Senhor e segue, e cresce, e avança. Eu te agradeço por cada palavra, por cada mensagem, eu te agradeço por cada sustentação, seja ela espiritual, mental, emocional, física, de saúde, financeira, material, meu Pai, com os alimentos, com as provisões. Eu te agradeço pela imensa provisão de graça que o Senhor tem dispensado sobre este povo do qual eu e cada pessoa que ora comigo agora faz parte. Continua nos abençoando. Continua, Senhor, a obra que o Senhor já começou. E eu declaro e concordo com restaurações, com reconstruções, com curas, com libertações, com mudanças, com familiares retornando, com casamentos sendo restaurados, com vidas sendo abençoadas, fortalecidas, estruturadas, muros, meu Pai, o que representava esses muros caídos em escombros, já, meu Pai, que tinham se tornado entulhos, sendo reconstruídos, restaurados, fortalecidos, abençoados em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo. Eu concordo agora com cada palavra profética que está sendo declarada pela fé. Eu concordo com cada familiar que está retornando, meu Pai, porque o nome dele já é declarado nessa casa, nessa família, nessa cama, nesse lugar da igreja, nessa poltrona. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor e com cada oração. Não só agora, mas que foi feito durante todo este trabalho, em cada intercessão, em cada momento, em cada horário, em cada, meu Deus, joelho que se dobrou, cada boca que confessou, cada pessoa, meu Deus, que acreditou. Eu concordo e eu ligo cada oração, cada declaração poderosa, cada profecia que o Senhor deu e essa pessoa creu para fazê-la, para declará-la e profetizá-la. Eu concordo com cada uma delas. Eu ligo aqui na terra cada uma delas, para que todas sejam ligadas nos céus, e que o Senhor, meu Pai, nos honre, nos levante, que o Senhor nos sustente, e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.